E vamos para mais um vídeo do canal do Seu Madruga do Verdão. E o Palmeiras apresentando um futebol que não empolga ninguém. Mais um empate na Libertadores da América e vamos falar tudo sobre esse jogo. Fica aí no vídeo até o final, torcedor. Não esquece de se inscrever aqui, ativar o sininho e deixar o seu like e bora pra resenha. E o Palmeiras empatou, né? Foi mais um empate na Libertadores da América, nessa fase de grupos, contra o Cerro Porteño. O Palmeiras começou ganhando, começou melhor e cedeu o empate com um belo chute que acertou o jogador do Cerro Porteño. Mas a verdade é que o Palmeiras não tem apresentado um futebol que empolga o torcedor. O Palmeiras anda numa linha do limite para cair para derrota. Isso daí é um fato. E convenhamos que nós, torcedores do Palmeiras, não estamos acostumados a passar nenhum aperto em fase de grupos. Normalmente hoje a gente já tá líder geral da competição e com certeza líder do grupo. Palmeiras que vai ter 2 jogos em casa contra o Cerro Porteño e também contra o Júnior Barranquilla, e depois só vai jogar fora contra o Sport Cristal, que aí vai ser provavelmente um confronto direto. Mas o Palmeiras já tem que começar a ligar um alerta para o seu futebol. E não só para a Libertadores, assim como no Brasileirão também, para conseguir fazer as manutenções da liderança. O Brasileirão é uma competição extremamente disputada. Fluminense está vindo aí, o Flamengo, até o São Paulo está melhorando seu futebol. E o Palmeiras muito limitado em criatividade. Se tem algum jogador que tenta alguma coisa, esse jogador se chama Andreas Pereira e esse jogador está recuado. Palmeiras sem criatividade nenhuma. O Palmeiras dependendo muito de John Arias, que também está devendo futebol nesses últimos jogos, e de Alan, que também está devendo futebol. Inclusive, precisamos falar aqui que ele é um craque, é um excelente jogador, já ajudou muito o Palmeiras em várias oportunidades, faz diferença quando quer, mas Libertadores, jogo fora de casa, um jogo difícil, o Palmeiras precisando dos 3 pontos, se ele errar um gol que ele errou sem goleiro, é só ver a reação do Giai quando ele perde esse gol. Isso daí não pode acontecer na Libertadores da América. O fato é que o Palmeiras precisa mudar suas estratégias, precisa mudar seu modo de jogar, porque sofre muito quando o time está retrancado e tem muita limitação de criatividade. Como que podemos resolver isso? Adianta o Andreas Pereira, coloca o Lucas Evangelista, sei lá, começa a cogitar jogar em um 4-3-3, colocando ali o Carlos Miguel, mantém os 2 laterais, mantém o Giai, mantém o Arthur, os 2 zagueiros, Gustavo Gomes e o Murilo, e coloca aí Marlon Freitas, Lucas Evangelista e adianta o Andreas Pereira, faz ele jogar ali como 10, e depois ali faz a linha de 3, aí coloca o John Arias, Flaco Lopes e o Alan, pode manter, ou se não tiver muito bem, tem a opção do Maurício, mas o Palmeiras precisa mudar esse jogo. Não sei se os adversários já conhecem o estilo de jogo do Palmeiras, mas tá muito limitado. O Palmeiras tá numa linha tênue aí entre empate e derrota. Não consegue. Faz muito tempo que o Palmeiras não joga, não tem aquele jogo que se impõe com propriedade, que faz gol e que o torcedor fica tranquilo. O torcedor não aguenta mais passar esses desesperos nos jogos. E toda vez, principalmente na Libertadores, os caras acertam um chute de fora da área e empatam o jogo. Esses pontos fazem muita diferença lá na frente também na Libertadores. E a gente tá muito mal acostumado. Nessa fase a gente estava praticamente classificado. E não é um grupo forte, é um grupo que o Palmeiras já classificou com facilidades em outras oportunidades. Eu entendo, e nós temos que entender também, que o Palmeiras sofreu desfalques extremamente importantes. O Vitor Roque aí perdeu no momento que não poderia, o Piquerez faz muita falta. E o Paulinho, isso daí não dá pra gente colocar esperança em Paulinho, porque realmente o torcedor cansou de fazer previsões, cansou de ver, próximo jogo ele tá disponível, próximo jogo ele tá à disposição, treina uma vez, no outro já não treina, então a equipe médica tá sendo muito cautelosa, então a gente não sabe até que período vai essa cautela, a gente não sabe até onde vai, mas o Palmeiras não pode usar isso como muleta. O Palmeiras precisa se concentrar em buscar o bom futebol novamente. Tem a opção, o Barbosa tá chegando aí, quem sabe jogar com 3 zagueiros é uma opção. Convenhamos que não era prioridade o zagueiro nesse momento. Ainda o Palmeiras tem o Bruno Fux como opção, mas sei lá, o Palmeiras precisava de um centroavante ali para ajudar o Flaco Lopes. O Hulk era uma excelente opção, que provavelmente o Palmeiras vai perder essa oportunidade de novo de ter o Hulk no elenco, que para mim eu falo desde sempre o quanto eu queria e quanto encaixaria o Hulk nesse time do Palmeiras. É um cara que com certeza iria abrir uma marcação e conseguiria furar um bloqueio que o Palmeiras está tendo dificuldade toda vez. Mas o Palmeiras não quer o Hulk, abre mão e depois fica sofrendo do jeito que tá sofrendo nesses últimos jogos. Palmeiras que vai ter aí agora um clássico pela frente contra a equipe do Santos, jogando em casa. O Palmeiras precisa dar uma resposta pro seu torcedor, precisa já começar a ligar o alerta, porque senão vai acontecer o que aconteceu na temporada passada.
O Palmeiras cria uma expectativa, começa muito bem, liderando, começa vencendo bastante, depois vai caindo, vai tendo os desfalques, não vai sabendo resolver essa questão do time. E com isso, vai perdendo pontos importantes, vai sofrendo desclassificações que não precisa, ainda dá tempo de acertar esse time. Tá chegando o reforço do Barbosa aí, eu acho dificilmente vai resolver muita coisa, mas é um ótimo reforço, aí tem mais uma opção pro Abel Ferreira montar esse time, mas é hora de ligar o alerta. Não dá pra gente ficar sofrendo com o time que a gente ainda tem um elenco forte. Tudo bem que, é desesperador, o Palmeiras tá precisando de gol, o Palmeiras tá precisando de criatividade, e você vê Kelvin, Jeff Té e Felipe Anderson como opção no banco. Sei lá, faz um rolo, dá de graça o Jeff Té e o Luigi, tenta trazer um jogador bom, oferece, ele deveria ter oferecido pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro leva o Jeff Té, leva, tenho aqui também o Luigi, de brinde pra vocês. O Felipe Anderson, manda embora esses caras, faz uma troca e traz o Hulk, traz um cara que pode resolver esse time do Palmeiras. Esses caras estão devendo futebol, já tiveram, mas não tem oportunidade. Tiveram oportunidade pra caramba e não fizeram nada. O importante agora é ligar o alerta e começar a resolver já, porque lá na frente o Palmeiras paga um preço muito caro e nós vimos na temporada passada. A gente fica na expectativa de ter o retorno do Paulinho, né? Mas como eu falei, não dá pra usar isso como muleta e nem ter isso como base, por conta do tempo que o torcedor já tá esperando o Paulinho voltar e ele não volta. Mas com certeza quando voltar vai ajudar muito o time. Tem um período pra ele conseguir, se bem que, ele já teve um período pra caramba pra se adaptar. O certo é ele já entrar voando, pelo tempo de recondicionamento físico, controle de carga, toda a cautela do departamento médico, é para ele já chegar praticamente voando. Mas o Palmeiras precisa achar uma solução, precisa montar um time forte de novo, precisa aproveitar os jogadores que estão em boa fase. Ontem o Marlon Freitas deu uma assistência absurda, não foi uma assistência do Marlon Freitas, mas ele deu uma bola pro Alan incrível, tem que aproveitar esse jogador. Então é simples, coloca o Marlon Freitas no lugar do Andreas Pereira, adianta o Andreas Pereira também, fica com duas opções de criatividade e joga o Pitbull, o Lucas Evangelista lá para fazer o trabalho sujo, para ficar ali, para segurar na parte defensiva junto com o Marlon Freitas. Às vezes a solução é simples pro Palmeiras voltar a ser criativo. Porque não dá pra gente ficar apoiado em John Arias, em Alan, pra questão de criatividade. O Palmeiras perde muito meio campo. Inclusive, faz o gol, retranca. E aí a gente fica sempre nesse limite. O Palmeiras abre mão de jogar quando faz o gol. Inclusive, Abel Ferreira falou na coletiva do campo lá, que realmente tava horrível, tava muito ruim. Mas o Palmeiras teve oportunidade de fazer 2 gols e ampliar essa vantagem. O Palmeiras teve isso, então não dá pra pautar só nisso. A verdade é que na coletiva do Abel Ferreira tinha que ter falado que o Palmeiras perdeu muitas oportunidades, foi um time que não foi criativo, um time que não conseguiu exercer o potencial total de que ele está acostumado. E não só nesse jogo, mas em vários jogos passados, a começar pelo empate com o Corinthians com 2 homens a menos. Então acho que não foi um atenuante o campo, interferiu bastante por ser um campo horrível de buraco. O pessoal fica falando tanto do sintético, mas ter um campo desse numa Libertadores da América, com uma instituição como a Conmebol, se bem que também Conmebol, STJD, que credibilidade que eles têm para conseguir resolver coisas assim, Mas eu não coloco tudo na conta do campo, acho que faltou muita criatividade do Palmeiras, erros básicos, jogadores que ficaram apáticos, tem vários outros fatores antes da gente chegar no campo. Teve ali, a gente viu que o Cerro Porteño fez uma redução no campo para ficar mais estreito, no limite do que a Conmebol permite. Eu acho que inclusive uma estratégia para dificultar para o Palmeiras, realmente dificultou. Mas, se tá ali, se tá na regra, não tem muito o que a gente fazer. Então, na verdade, que o Palmeiras ficou devendo futebol e tá devendo nessa Libertadores futebol. E precisa ligar o alerta para os próximos jogos. O Palmeiras vai ter jogos em casa agora na Libertadores da América e precisa recuperar esses pontos que foram desperdiçados. O Palmeiras continua invicto, não perdeu ainda, isso é ótimo, mas também não ganhou uma vitória, porque o Palmeiras não está acostumado com isso. Mas seguimos, torcedor, comenta aí o que você acha que é a solução para o Palmeiras melhorar esse futebol, para conseguir não perder a liderança ou melhorar inclusive na Libertadores da América. Você acha que adiantando o Andreas Pereira vai dar uma criatividade melhor para esse time, visto que o Andreas Pereira é o garçom do Palmeiras, com 9 assistências em 10 jogos agora, completando, eu acho que ele é uma média absurda. E o que você achou desse jogo do Palmeiras? O que tá acontecendo no Palmeiras? Você concorda com a minha opinião que nós falamos aqui? E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações quando sair vídeos novos aí sobre o Verdão, sobre as partidas. Tô sempre colocando vídeos pensando exclusivamente em você, torcedor, e seguimos avante palestra.